Fala, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando aqui a Lei 12.846, 2013, que é a lei do que tange a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas. Pessoal, acho que tem alguém do áudio ligado aí, que está dando interferência. Olha aí, por gentileza aí, acho que tem um de vocês está com o áudio ligado. Eu acho que, esse aqui é o Diego, localizei. Vamos lá. Vamos dar continuidade, pessoal. Então, gente, nós estamos trabalhando aí, né? Esse segundo bloco. Vamos começar aí do acordo de leniência, né? Nós vimos aí pontos importantes no primeiro bloco, né, dessa aula, da 12.856, 2013, né? A famosa lei anticorrupção, não é isso? Então, vamos trabalhar aí os pontos aí importantes nessa lei, tá joia? Vamos dar continuidade, né? Nós trabalhamos aí a questão da punibilidade, nós falamos, né? Objetiva, que não é subjetiva, é a responsabilidade objetiva, dano, nexo e conduta. Lógico que os agentes que praticaram também, né, na direção, na administração da empresa, vai ser responsabilizado também, lógico, né? Na medida da sua culpabilidade, vai ser instaurado um processo administrativo que vai gerar sanções, né? A divulgação extraordinária ou multa de 0,1% a 20%. Se não houver como delimitar a questão do faturamento bruto da empresa, vai ser de 6 mil a 60 milhões de reais ser verificado para a multa, não é isso? E para que seja aplicada essa multa, vai ser instaurado um processo administrativo. Eu estou fazendo aqui um resumão, gente, da primeira aula, né? Um processo administrativo que vai ser instaurado pelo responsável máximo de cada órgão do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, não é isso? Tratando de atos contra a administração pública estrangeira, vai ser de competência da CGU, da Controladoria Geral da União, e essa comissão ela vai ser formada por 2 ou mais servidores estáveis, e essa comissão terá um prazo para a conclusão do processo apuratório de 180 dias, que pode ser prorrogado, a norma não falou qual que é o prazo da prorrogação, e vai abrir defesa, claramente, que se é um processo, né, a gente chama de processo, é um sistema acusatório, aonde tem ampla defesa, contraditório, de 30 dias, que vai ser contados a partir da intimação e não do ato, da publicação do ato. Beleza? Então é importante destacar isso aí. Isso aí nós vimos na primeira aula, os pontos principais e importantes para a prova. Beleza? Então vamos ver agora, gente, a partir de agora, a questão lá dos pontos importantes, chamado de acordo de leniência, que é aquela famosa delação premiada que a gente muito viu aí na mídia, né? Nesse consórcio de imprensa, que divulgou aí a questão lá, né? Desacordos das empresas aí com os órgãos responsáveis, né? No caso inteiro, para gerar punibilidade. Então, vamos ver aí essa parte aí do acordo de leniência. Então, olha lá. O que fala o artigo 16? A autoridade máxima de cada órgão, nós vimos, né? Do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ou entidade pública, poderá celebrar. Então, aqui, gente, é o poderá. Não é algo obrigatório, não. Tá joia? Pode celebrar o acordo de leniência, né? O que é o acordo de leniência? Na verdade, é um acordo onde é oferecido o quê, pessoal? Benefícios, né, ao infrator, né, que praticou atos lesivos à administração pública, para que ele preste informações importantes, relevantes para o esclarecimento dos fatos, né, para lá a identificação dos demais envolvidos. Então, o acordo de leniência nada mais é do que isso, né? São benefícios dados àquele infrator, que de fato ele cometeu o ato, né? Que lesou a administração pública nacional ou estrangeira, e dá a ele certos benefícios, né? Por aquelas informações. E lembrando que tem que ser as informações, logicamente, importantes para a elucidação, né, da situação de corrupção praticado entre a empresa, a pessoa jurídica e a administração pública. Então, esse acordo de leniência
é uma forma de beneficiar a pessoa que colabora com o processo. Nada mais é do que isso. Então, vamos lá. Então, esse acordo de leniência com as pessoas, o quê, pessoal? Jurídicas, responsáveis pela prática dos atos, prevê essa lei, que colaborarem, olha lá, efetivamente, com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte, olha só, então tem que resultar esse acordo, que a pessoa vai entregar as informações, tem que resultar, primeiro, vamos ver, identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber. Então, tem que se buscar o quê? Identificar os envolvidos, no caso, se houver ali com coautores, né, partícipes. E segundo, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito da apuração. Então, olha só. Então, no caso, se a pessoa jurídica ela colaborar na identificação dos demais envolvidos em infração, quando couber, se tiver mais infratores, sócios, administradores, a empresa que participaram da sua ação de fraudulenta, e a obtenção célere, né, de maneira rápida, e o quê? Das informações e documentos, ou seja, a pessoa ela colaborou de maneira rápida a fornecer todos os documentos, né, todas as provas que comprovem o ilícito que está sendo apurado, né, dessas fraudes praticadas aí por meio de corrupção. Olha lá, o acordo que trata esse caput somente poderá ser celebrado se preenchido de maneira o quê? Cumulativamente, seguintes requisitos. Olha aí, pessoal, não tem que ser de maneira isolada, é um ou outro, não. Tem que ser de maneira cumulativa os requisitos. Primeiro, essa pessoa jurídica, o que ela foi? A primeira pessoa a se manifestar. Se eu tenho ali, por exemplo, 2, 3 empresas, pessoas jurídicas, esse acordo de leniência vai ser celebrado com a primeira pessoa jurídica a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar com a apuração do ato ilícito. Lá na prova põe assim, qualquer pessoa jurídica que se manifestar, vai ser celebrado o acordo de leniência. Não é qualquer empresa que se manifestar, elucidar os fatos, entregar os documentos e entregar os demais coautores e partidos. Não é qualquer pessoa jurídica, é aquela que primeira se manifestar, é a primeira empresa que se manifestar. Outro ponto cumulativo, ele tem que cessar, a pessoa jurídica, a empresa tem que cessar, tem que parar completamente o quê, pessoal? Um envolvimento na infração investigada. Ou seja, não adianta nada a pessoa passar informações se ela continuar exercendo os atos ilícitos em desfavor da administração pública, né? Então, ela tem que parar, ela tem que cessar, os atos ilícitos praticados. E terceiro, de maneira cumulativa, olha lá, ela tem que o quê? Admitir a sua participação no ilícito, ou seja, tem que confessar. É um ato de confissão. Ela está praticando o quê? Ela está admitindo que ela é culpada no ilícito lá e cooperando de maneira plena e permanentemente com o quê? Tanto com as investigações realizadas, os atos inquisitoriais preparatórios e apuratórios, quanto também no processo administrativo que vai ser realizado pela comissão, né? Então, a delação premiada, a pessoa jurídica ela pode ter, vamos ver, certos benefícios, mas o primeiro que tem que ser a primeira pessoa jurídica, ela tem que parar a conduta ilícita e, logicamente, ela tem que o quê? Admitir sua participação, ter o ato de confissão e cooperar, né? Não adianta nada a pessoa ela ser a primeira pessoa que praticou que buscou o acordo de leniência e se ela cessou, mas se ela não se admitir que ela errou, os atos que ela praticou. Então, tem que ser ali, de maneira cumulativa, esses requisitos para, de fato, tenha a possibilidade do acordo de leniência. Olha lá. Então, quais são, então, as possibilidades desse acordo? O que vai gerar de benefício? Então, que legal, pessoal, cai muito em prova. Os benefícios, então, da delação premiada, que nós chamamos popularmente, deixar acordo de leniência. Olha lá. Vai isentar a pessoa jurídica da sanção prevista no inciso 2º do artigo 6º. Professor, o que é o inciso 2º do artigo 6º? É a publicação extraordinária da decisão condenatória. Ou seja, então, se esse acordo for celebrado, isentará a pessoa daquela publicação, que é uma sanção administrativa, né? Essa publicação extraordinária que vai ser veiculada, né? Então,
vai ser cancelada, vai ser extinta, ela não vai ser aplicada essa sanção. E no inciso 4 do artigo 19, o que é o inciso 4 do 19? Vamos ver daqui a pouco. Que é a proibição lá de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações, empréstimos de órgãos ou entidades públicas ou de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo de 1 a 5 anos no máximo. Então, ela vai ter essa possibilidade, né, de receber esses incentivos de 1 a 5 anos. Então, é uma certa punição, nós vamos ver, uma punição civil, né, dada aí à empresa no caso de condenação. Então, se houver esse acordo de leniência, ela pode, inclusive, receber esse subsídio, ou seja, né, ela não vai perder essa parceria entre o Estado, o poder público, e a empresa, principalmente nesse fomento, né, lá, de receber, né, incentivos, subsídios, subvenções, doações, empréstimos, né? Agora, se ela for punida e não houver a celebração de leniência, tem essa punibilidade, né? Que não pode receber incentivos, né? Todas essas particularidades, pelo prazo mínimo de 1 a 5 anos. Então, às vezes, até durante 5 anos, ela não recebe ali empréstimo de órgão público, né? Dinheiro, qualquer valor ali, né? Para a empresa. Então, perde essa parceria. Então, olha lá. Então, celebração da acordo de leniência vai isentar a pessoa da publicação extraordinária da decisão condenatória. Segundo, a questão da proibição de receber incentivos, subsídios e tal. E o valor da multa, olha só, importante demais isso aqui para a empresa, top de linha. Olha lá, reduzirá em 2/3, em até 2/3 o valor da multa aplicável. Olha aí. Então, no caso em tela aí, ó, 2/3, até 2/3 de redução. Se você tem aí, por exemplo, aí, nós vimos lá, né, de 60 milhões de reais, 40 milhões, ele até 40 milhões, pode ser não aplicado à pessoa jurídica. Então, é importante demais isso aí, né? Então, depende do tamanho da empresa, se houver colaboração de fato de leniência, pode reduzir um valor altíssimo. Então, a pessoa jurídica ela deixa de perder muito mesmo. Então, essa primeira empresa que ela realiza esse acordo de leniência, às vezes, para ela é muito interessante. Porque, às vezes, se ela for pagar essa multa que vai ser cobrada, ela fecha as portas, né? Ela fecha as portas, porque é um valor bem alto, às vezes, bem significativo pelo faturamento daquela empresa. Então, às vezes, ela nem consegue ficar mais de pé. Então, se ela for aquela primeira empresa que deu aquele apoio, ela cessou as atividades criminosas, né, e ajudou na elucidação dos fatos, essa redução da multa é de grande importância. Bacana, pessoal? Então, esses são os benefícios aí da celebração do acordo de leniência. Olha lá. Esse acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Olha só, aqui, gente, eu tenho duas coisas distintas. Eu tenho a multa, a questão da publicação extraordinária, e eu tenho aqui a obrigação de reparar o dano. Se ela for, o acordo de leniência, ele for realizado certinho, de toda forma tem que pagar a multa. Ele vai ter que pagar a multa, né? Desculpa, vai ter que fazer a reparação do dano integral do dano causado. Então, mesmo que ela tenha existido, né, o acordo de leniência ou não, tem que reparar o dano causado à administração pública, sem sombra de dúvida, né? Ou seja, trouxe prejuízo ao erário, há que se ter, de fato, a possibilidade lá, né, desse acordo de leniência, mas, mesmo assim, vai ter que reparar o dano que causou a administração pública, né, a pessoa jurídica que causou. Beleza? Importante ir para a prova, ok? Olha lá. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico. É o que nós falamos, né, do consórcio, né? O consórcio, aquele grupo, né, do mesmo grupo econômico, a empresa que ela subdivide, né, em outras várias. Então, o mesmo grupo de empresas, né, vai ser responsabilizado também, e no caso aqui vai ser estendido também o acordo de leniência. Que nós vimos a coligada, aquelas empresas consorciadas, elas vão ser aplicadas de maneira solidária às punibilidades, né? A questão de reparação de dano, a questão da multa, né? Ela vai arcar. Da mesma forma, quando houver um acordo de leniência, também elas vão ser marcadas. Tá joia?
Olha lá, a proposta do acordo leniense somente se tornar pública após a efetivação do respectivo acordo, né? Salvo o interesse das investigações ou do processo administrativo. Então, ou seja, via de regra, após ali findar, né, assumir o compromisso, de fato, efetivar esse acordo leniense entre a empresa e o órgão responsável, no caso do caráter investigatório e dentro do processo administrativo, é a regra. Agora, se no caso do interesse das investigações do processo, vai ser ter o caráter de exceção, por exemplo, de manter, às vezes, o caráter sigiloso, ou às vezes até mesmo, aqui dá uma ideia dupla, né? Tanto antes que depois, né? Então vai ser analisado pelo tanto a autoridade investigatória, que realiza o ato investigatório, quanto a comissão dentro do processo administrativo que está apurando, né, a situação, a falta causada fraudulenta de maneira ilícita em desfavor da administração pública. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 7º. Não importará em reconhecimento da prática de ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Gente, isso aqui é importante demais. Nós vimos lá, né? Que a pessoa ela tem que assumir que fez algo errado, tem que ser a primeira pessoa jurídica a participar desse acordo de leniência e ela tem que cessar os atos ilícitos praticados, que estão praticando, né? A empresa tem que cessar os atos. A professora, ela foi a primeira empresa, ela cessou os atos ilícitos e ela participou da elucidação dos fatos, né? Ela admitiu a sua culpabilidade na conduta. Beleza. O que está falando ali? Ó? Não importa em reconhecimento da prática de ato ilícito investigado, a proposta de acordo de leniência é rejeitada. Se a proposta de acordo foi rejeitada pela autoridade competente, não vai ser considerado, não vai importar o quê? Inconfissão. Lógico que aquilo ali vai reunir informações importantes para que, de fato, a pessoa jurídica seja punida. Mas não vai ser levado só em consideração a confissão. O que a autoridade competente vai levar em consideração? As demais provas, os demais elementos probatórios daquela conduta praticada, né, pela empresa jurídica em desfavor da administração pública. Então, não vai ser levado em consideração o reconhecimento, né, a questão da confissão, se a proposta de leniência ela for rejeitada. Lembrando que, então, a autoridade competente ela vai vislumbrar outras provas para que, de fato, né, dê uma conclusão que houve, de fato, a prática criminosa e a da sua devida sanção. Beleza, pessoal? Isso é importante para a prova. Lá na prova, o que eles vão falar? Não, vai ter reconhecimento sim. Né? Mesmo que a proposta de leniência for rejeitada, vai ser considerado como se fosse o ato de confissão, o reconhecimento da prática de ato ilícito investigado. Não, vai ser analisado outras provas para, de fato, ter uma segurança jurídica, a autoridade competente, a autoridade instauradora, para que dê a sua respectiva a fundamentação que vai subsidiar a sua decisão. Beleza? Parágrafo 8º. Beleza. Professor, em caso de descumprimento do acordo de leniência, beleza. A autoridade competente fechou o acordo de leniência com a empresa, cumpriu todos os requisitos, né? Certinho. Agora, se houve o descumprimento do ato da leniência, olha lá, a pessoa jurídica ficará o quê? Impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos contados do conhecimento da administração pública do referido descumprimento. Então, o acordo de leniência foi celebrado e houve o descumprimento da pessoa jurídica, né, no acordo celebrado entre a autoridade competente, a autoridade instauradora e a pessoa jurídica. Cuidado, gente, que via de regra, alguns prazos são de 5 anos, né? Inclusive nós vamos ver da prescrição, 5 anos. Aqui é um prazo diferente. Então, descumpriu o acordo de leniência, não pode realizar o novo acordo no prazo de 3 anos. Bacana? Não pode ser realizado. Então, grave esse prazo aí para a prova, hein? 9. A celebração de acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos. Então, no caso aí, foi realizada, né, esse acordo de leniência, esse prazo lá para que seja gerada a punibilidade do agente, ele interrompe. Cuidado, gente, que lá na tua prova, por diversas vezes, já vi algumas provas caindo, que eles colocam lá, em vez de ser interrompido o prazo, ele é suspenso. Suspende o prazo. Não, aqui ele interrompe. Ele volta a contar novamente, mas ele não é suspenso. Nós temos aí diferenças jurídicas dessas duas particularidades, tanto da interrupção, a questão da suspensão. Então, cuidado. Aqui o prazo ele não é suspenso, ele é interrompido para fim de prova. É o princípio da literalidade do texto. Então, decorem isso aí. Tá joia? Então, fiquem atentos às particularidades. Parágrafo 10º. A Controladoria Geral da União é o órgão competente para celebrar acordo de leniência, olha lá,
No âmbito do poder, o quê, pessoal? Do Poder Executivo Federal, nós vimos, né? Também ele é o órgão, né, que vai apurar em âmbito administrativo, que é de maneira concorrente com os demais órgãos, que pode ser delegada, vedada a subdelegação lá no processo administrativo, nós vimos. E quando eu trato no âmbito de administração pública estrangeira, nós vimos, compete a Controladoria Geral da União apurar por meio do processo administrativo. Nós vimos isso na aula anterior, não é isso? No bloco anterior. Olha lá, da mesma forma lá, bem como no caso de atos lesivos, praticados contra a administração pública estrangeira. Então, da mesma forma que vai ser celebrado esse acordo de leniência, vai ser instaurado um processo administrativo apuratório, né? Então, se for em âmbito da administração pública estrangeira, lá no processo administrativo também é a CGU. E lembrando que aqui esse acordo celebrado em âmbito federal, do Poder Executivo Federal, vai ser pela Controladoria Geral da União. E lembrando que lá no processo administrativo existe a concorrência dos atos, né, com os demais entes dentro daquele órgão, né, o ente federado, dentro daquele órgão. Tranquilo, né? Sem problema nenhum. Então, é importante sacar essas particularidades, né, da Controladoria Geral da União. Cuidado que lá na prova, eu já vi algumas questões, eles colocar AGE, AGU, como eu falei com vocês, né? Advocacia Geral da União, não. A Advocacia Geral da União tem agora a competência para propor, né, para representar, no caso aí, de uma ação civil pública dentro da seara civil. Dentro da responsabilidade administrativa é a CGU, tá? Então, não confundem CGU com AGU. Processo administrativo, CGU, ação civil, AGU, Advocacia Geral da União, ou Advocacia Geral do Estado, Advocacia Geral do Estado, AGE, ou Ministério Público. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos lá. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar acordos de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática dos delitos previstos na Lei do 866 de 93. Olha que interessante. Então, aqui eu trouxe uma particularidade envolvendo a Lei de Licitações de Contratos com a administração pública. Então, não só aquela empresa jurídica que praticou atos previstos na Lei 12.846 de 2013, que é a Lei de Anticorrupção, mas também a Lei de Licitações de Contratos, que é a Lei 866 de 93. Então, se a pessoa jurídica cometeu atos lesivos à administração que viole a Lei 866 de 93, a administração pública também pode celebrar esse acordo de leniência. Então, gente, é interessante. Então, abarcou não só os aspectos, né, nós vimos de atos ilícitos praticados nessa lei, 12.846, mas também aqueles atos ilícitos praticados na Lei 866 de 93, que é a Lei de Licitação e Contratos. Beleza? Então, também trouxe aí essa possibilidade. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a responsabilidade da esfera o quê, pessoal? Judicial. Lembra que nós trabalhamos lá a Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade? Lembra que nós trabalhamos a Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa? Lembra que nós falamos que se uma pessoa, no caso a pessoa física ou natural, né, um agente público, por exemplo, ele comete um ato ou de abuso de autoridade ou de improbidade, ele pode responder, lembra que nós falamos? Civil, penal, administrativamente. Ou seja, aqui não configura o chamado no bis in idem, duas punibilidades na mesma esfera. Ou seja, ele pode ser punido em esferas o quê? Diferentes. Então, ele pode ser punido em esfera civil, penal e administrativa. Então, aqui, da mesma forma, no que tange a responsabilidade administrativa, não afasta, não rechaça, não mitiga a possibilidade da o quê? Da responsabilidade na esfera judicial. Ou seja, pode ser responsabilizado administrativamente, civil, né? E lá no Código Penal, não aqui, pode ser responsabilizado, por exemplo, lá no artigo 333 de corrupção ativa. Mas lá no Código Penal, aqui lembrando que a responsabilidade é o quê? A administrativa e civil somente. Não tem a responsabilidade aqui nessa lei penal. Nós falamos no começo da aula do bloco anterior, né? Então, aqui, essa responsabilidade judicial vai ser uma responsabilidade judicial civil, ação civil pública. Bacana? Vamos ver aqui agora. Olha lá. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º dessa lei, aqueles atos, né, que geram, né, fraudulentos, né, todos aqueles atos em desfavor da administração pública, a União
os estados, o DF, municípios, por meio das suas respectivas advocacias públicas, por exemplo, aí entra a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral do Estado, a AGE, né? Ou o órgão de representação judicial equivalente, e o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, o parquet, poderão ajuizar ação com vista à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas. Então, aqui, pessoal, nós vimos lá no bloco anterior as sanções administrativas. Vamos relembrar? A questão da publicação extraordinária e multa de 0,1% a 20% do valor bruto da empresa, faturamento bruto da empresa. Isso é sanção administrativa. Nós vamos trabalhar aqui agora as sanções cíveis dentro do Poder Judiciário. E quem que vai impetrar essa ação? As advocacias públicas, no caso a GE, do Estado, a AGU, e também o Ministério Público, né? Ou no caso ali, órgão de representações, né? Dentro do Poder Judiciário. Então, poderão ajuizar as ações com vista à aplicação das seguintes sanções. Então, vamos ver, então, quais são as sanções aplicadas em âmbito da responsabilidade civil, dentro do Poder Judiciário. Vamos lá. Primeiro, claro, né, pessoal? Perdimento de bens, direitos e valores, né? Que representam o que? A vantagem ou proveito direto e diretamente obtido pela infração, ressalvado o direito lesado ou do terceiro de boa-fé. Então, aqui, principalmente, aqueles bens, né, que eles representam o proveito, ou vantagem ilícita, né, obtida naquela infração. Então, todos aqueles bens que foram decorrentes, aqueles direitos, valores, né, foram decorrentes dessa prática lesiva contra a administração pública, vai ser perdido, né? 2. Suspensão e interdição parcial das atividades. Gente, lembrando que a suspensão e interdição é algo lapso temporal delimitado. E aqui, gente, no caso em tela, nós temos a previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, que a suspensão e interdição parcial das atividades de uma empresa, por exemplo, pessoa jurídica, ela pode ser delimitada, dada por uma decisão monocrática, ou seja, por um juiz só, né? Pode suspender a interditar as atividades da empresa. Agora, é uma questão importante agora, esse inciso 3º, no caso de dissolução compulsória, ou seja, vai dissolver a empresa. Nós temos a previsão, lá no artigo 5º, inciso 19, que fala que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão do juiz, no caso da suspensão e interdição. Agora, exige no primeiro caso, ou seja, que elas sejam dissolvidas após o trânsito em julgado. Então, a dissolução compulsória de uma pessoa jurídica exige o trânsito em julgado. Essa é a previsibilidade do artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição. Bacana? Então, aí são os efeitos jurídicos cíveis, né, a uma empresa. Então, olha que interessante. Então, a empresa, ela pode acabar. Se ela praticou, ela pode ser dissolvida. Se ela praticou ato de corrupção fraudulenta, questões licitatórias, questão de oferecer, prometer vantagem indevida à administração pública, aos seus entes, né, ela pode ser extinta a empresa. É uma decisão civil do Poder Judiciário. Proibição de receber, lá nós falamos, né, incentivos, subsídios, subvenções, doações, empréstimos, olha lá, por órgão público, instituições públicas, pelo prazo de mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Então, no caso, também é uma punibilidade aqui civil. Lembrando que no acordo de leniência, aqui pode ser isentado essa punição, desde que o acordo de leniência siga, na verdade, o acordo siga aqueles protocolos que nós falamos, né, há pouco. Beleza, olha lá que interessante. A questão da dissolução compulsória, nós falamos que exige o trânsito julgado da pessoa jurídica, será determinada comprovado. Olha lá, que ela o quê? Ela pessoa jurídica, ela está sendo utilizada de maneira habitual, ou seja, ali, ó, direto, né? Para facilitar ou promover a prática de ilícito. Então, a empresa, gente, na verdade, ela está sendo utilizada cotidianamente, né? Ou seja, de forma habitual, não é de maneira eventual, uma vez ou outra, não. É de forma habitual, de maneira contínua. Para facilitar ela promover o quê? A prática de ato ilícito. Ou ela foi construída, essa empresa,
para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários. É o que nós chamamos de empresa laranja, de empresas fantasmas, ou seja, elas foram constituídas justamente, ou primeiro, para ocultar a prática ilícita, ou para dissimular, né? Trazer aquela confusão dos patrimônios da empresa, do particular, né? Então, ou seja, perceba que aqui estamos diante de casos mais graves, então ela vai ser dissolvida. Não houve apenas o abuso da personalidade jurídica, mas a pessoa jurídica foi criada apenas ou principalmente para a prática de quê? De ato ilícito. Então, se a empresa ela está sendo utilizada para a prática de ilícito ou ela foi criada para tal, então há que se ter a dissolução ou a dissolução dessa empresa. Bacana? Beleza. Pode ser aplicado o quê? De maneira o quê? Isolada ou cumulativamente essas penas civis. Tranquilo, né? Olha lá. E ainda, o MP ou advocacia pública poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos e valores necessários à garantia do pagamento de multa ou da reparação integral do dano causado. Ou seja, de maneira cautelar. Por exemplo, a pessoa lá, ela está sabendo ali que vai ser executada, né, civilmente, o que ela faz? Ela tenta desfazer dos bens, ela tenta lá, né, transferir esses bens para outro país, para a Suíça, por exemplo, somente questão de valores, né? Então, o que o MP e a advocacia pode requerer a indisponibilidade dos bens? O juiz já determina que aqueles bens lá sejam colocados como indisponíveis. Então, ele não pode mexer, não pode doar, não pode utilizar, até que se decida o devido processo. Bacana? Olha lá, salvo no caso, direito de terceiro de boa-fé. Mas, via de regra, pode pedir cautelarmente essa indisponibilidade de bens. Nas ações ajuizadas pelo MP, poderão ser aplicadas sanções no artigo 6º. Olha lá, o que é o artigo 6º? É a multa e a publicação extraordinária da decisão. Sem prejuízo que nós vimos até agora, desde constatado o que, pessoal? A omissão das autoridades competentes para promover a responsabilidade administrativa. Olha só o que nós falamos. Nós vimos lá no bloco anterior que ele vai ser, o agente ele vai ser responsabilizado administrativamente, né, por multa e publicação extraordinária. Beleza. Aí o que acontece? Foi instaurado o processo administrativo, a autoridade instauradora concluiu, julgou, mas não gerou a punição administrativa. O que ela fez? Ela foi omissa. A autoridade administrativa que foi lá chamada de autoridade instauradora, ela foi omissa. Aí, nessa omissão da autoridade instauradora, que não previu lá na sanção, na conclusão do seu ato, né, que foi elaborado pela comissão, se ela não gerou-lhe a sanção de multa ou por publicação extraordinária de decisão condenatória, pode ser feita pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, além de gerar a punibilidade civil, pode aplicar a punibilidade administrativa, desde que essa autoridade administrativa o quê? Foi omissa. Se ela não gerou ali a sanção de multa e de publicação extraordinária, essa limitação administrativa, o Ministério Público ele pode, né, considerar, aplicar, no caso inteiro, propor, na verdade, essa ação ao Poder Judiciário para aplicação de quando a comissão desse processo ela foi omissa. Então, isso é importante. Então, na verdade, o Ministério Público ele acumula, né, tanto a responsabilidade de gerar punição civil e administrativa, no caso, a autoridade instauradora, ela não gerou punição à empresa, à pessoa jurídica. Bacana? Então, isso é legal, né? Então, de maneira aí, cumulativa a função do Ministério Público. A condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito. Nós já está falando, né? Que tem que gerar, né, essa reparação integral. Da mesma forma do pagamento de multa. Não pagou a multa, vai para a vara da Fazenda Pública. Nós vimos, né? Não tem pena privativa de liberdade. Nós falamos disso aí no bloco anterior, né? Olha aí, pessoal. Tem um resuminho bacana que fala sobre a responsabilização judicial, que lembrando que a responsabilização judicial é uma responsabilidade civil, que essa lei, só estou lembrando que não trouxe a responsabilidade penal, tá ok? Não trouxe. Vamos lá. A multa e o perdimento de bens, direitos e vantagens
né, que foi aplicado, né, nessa lei, serão destinados preferencialmente ao quê, pessoal? Aos órgãos que foram lesados, né? Ou seja, aquelas entidades que foram lesadas por aquele ato de corrupção, a ele vai voltar a multa, né, e os bens, né, que foram adquiridos de maneira ilícita pela pessoa jurídica. Então, tudo aquilo que foi desviado, utilizado, conquistado de maneira ilícita, vai ser voltado, vai ser retornado, lógico, de maneira preferencialmente, para aquele órgão que foi lesado dentro da administração pública. Bacana? Então, gente, aqui interessante que gera punibilidade o que? A pessoas jurídicas, né? Ou seja, nós temos duas leis aí principais que gerem punições para os órgãos públicos, para os agentes públicos, que é a lei de improbidade administrativa, que vai gerar punibilidade, né, do agente público, e também a lei 866 de 93, que é a lei de licitações e contratos. Então, faltou, né, criar uma lei, e essa lei foi criada para punir as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas que celebram acordos, contratos de maneira ilícita com a administração pública. Não é isso? Vamos lá no 25. Prescreve em 5 anos as infrações previstas na lei, contadas a data da ciência da infração, ou no caso de infração permanente ou continuada, no dia que tiver cessado aquela conduta. Gente, essas prescrições dentro do direito administrativo, via de regra, são de 5 anos. Bacana? O que no caso da prescrição? Se houver a prescrição, gente, se estiver instaurado um devido processo, não pode ser punido. Olha lá, o prazo prescricional é aquele dado à DM, Administração Pública, para promover a punição do infrator. Então, nesses 5 anos, se de fato não conseguiu elucidar que aquela pessoa jurídica que cometeu aquele ato infracional, aquele ato criminoso, não tem como gerar essa punibilidade administrativa. Olha lá, uma vez prescrita a infração, não é mais possível aplicar a punição. Então, tem 5 anos, né, a partir da data da que tem conhecimento da infração. É importante aqui destacar, gente, né? É importante destacar que é a partir da data da ciência da infração. Lá na prova, eu já vi algumas vezes, quando ela é cometida. Deixa eu ter um áudio ligado aqui, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Tem algum que está com áudio aqui? Deixa eu ver. Agora desligou? Beleza, vou voltar aqui. Vamos lá. Então, gente, olha que interessante aqui, questão do prazo. Cai muito em prova isso aqui. Esse prazo prescricional é a partir do momento da ciência que tomou ciência da infração. Ou seja, mesmo que o fato tenha acontecido 2, 3 anos atrás, a administração pública tomou ciência hoje, então começa a contar a partir de hoje. Bacana? Não é quando ela cometeu o fato. Não é quando cometeu o fato. Se cometeu o fato 2 anos atrás e hoje tomou conhecimento, esse prazo prescricional da punibilidade daquela pessoa jurídica começa a partir de hoje, ou seja, a partir do momento que tomou ciência. Ou se for uma infração permanente ou continuada, ou seja, aquela de maneira habitual, do dia em que tiver cessado aquele ato lesivo à administração pública. Tá vendo? Olha aí, ó. Da mesma forma, a questão da interrupção e não da suspensão. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida e não suspensa com a instauração de processo de que tenha por objeto a apuração da infração. Então, está apurando a infração, gente, então vai ser interrompida esse prazo de 5 anos, tá? Então, cuidado aí, questão de interrupção, lá na prova você pode colocar lá suspensão, que eu já vi algumas provas aí. Joia? Vamos lá. Essa lei aplicar-se-á, vai ser aplicado aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometido no exterior. Olha aí, olha que interessante. Então, essa lei, no caso, a lei brasileira, mesmo que o ato lesivo tenha sido praticado lá por pessoa jurídica, ou seja, por empresa brasileira, contra a administração pública estrangeira no exterior, aplicar-se-á essa lei 2.856 de 2013. Então, não só cometido no território nacional, também como cometido no território estrangeiro, né? Vai ser aplicada essa lei brasileira. Tá joia? E olha que interessante isso aqui, cai muito em prova, pessoal, cai muito em prova. Eu já até falei no primeiro bloco anterior. Se a pessoa está sendo responsabilizada, a pessoa jurídica, pelos atos dessa lei 12.856
856 de 2013, que é a lei de anticorrupção, nada obsta dela ser punido o quê? Também por ato de improbidade administrativa, ser apurado, na verdade, né? E os atos ilícitos alcançados pela Lei 866 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos. Olha lá, essa lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes, tanto questão da improbidade administrativa, da lei fraudulenta, questão de licitação e contratos. Ou seja, lembrando que aqui no caso da Lei 2.856, haverá punição de pessoas jurídicas. No que tange a Lei 8.429 e a Lei 866, vai punir lá o agente público que praticou o ato criminoso, que praticou o ato lesivo à administração pública. Então, interessante destacar que essa Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade, e a Lei 866 de 93, como elas são antigas, né, elas muito bem, elas têm um caráter de punir o agente público. Mas aí é onde foi criado essa Lei 2.856 de 2013 para punir pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Porque antes só punia o servidor público. Mas peraí, e as empresas não serão punidas? Não, vão ser punidas. Não só as empresas de maneira objetiva, como também o quê? Os seus dirigentes, os seus administradores. Não é isso? Então, importante nós destacarmos aqui, gente, essa lei, ela é muito importante. Atentem a esses pontos aí que nós trabalhamos e, sem sombra de dúvida, acho eu que vai cair pelo menos uma questão na sua prova. Bacana? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula. Valeu! Grande abraço e sucesso!